Agora pare e preste atenção nisso. Quando o samba encontra política, quando o carnaval vira palanque e quando Brasília começa a falar demais, é porque tem coisa grande acontecendo por trás das cortinas. E hoje você vai entender por que uma escola de samba, ministros do STF, o nome de Lula, Bolsonaro, uma CPMI explosiva e um banqueiro dizendo que vai entregar todo mundo fazem parte da mesma história. Nos últimos dias, uma polêmica tomou conta do noticiário político e cultural do país. A Escola de Samba Acadêmicos de Niterói anunciou um samba-enredo que, segundo críticos, faz homenagens explícitas ao presidente Lula e ironias diretas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Para alguns, é liberdade artística. Para outros, é militância política disfarçada de carnaval. E é aqui que a discussão esquenta. Segundo vem sendo noticiado por grandes veículos de mídia e comentado amplamente nas redes sociais, há suspeitas de que milhões de reais teriam sido direcionados à escola, levantando questionamentos sobre a origem desses recursos e sobre a real intenção por trás do enredo. Nada foi comprovado judicialmente até o momento, mas o barulho político já está feito. A senadora Damares Alves, por exemplo, veio a público afirmar que, na visão dela, isso não passa de propaganda eleitoral antecipada, alegando que o carnaval estaria sendo usado como ferramenta política para favorecer Lula, que já é apontado por aliados como possível candidato novamente. Esse ponto é importante. A legislação eleitoral brasileira é clara sobre propaganda fora de época, mas também abre margem para interpretações quando o assunto é manifestação cultural. O problema é que, quando dinheiro público ou recursos de origem questionável entram na equação, a narrativa muda completamente. E é exatamente isso que setores da direita vêm explorando, demonstrando forte descontentamento e acusando um suposto aparelhamento cultural. Enquanto isso, a base governista reage dizendo que a direita quer censurar o carnaval, que sempre teve crítica social e política, e que esse tipo de reação não passa de vitimismo. O resultado? Uma guerra de narrativas, onde cada lado tenta transformar o samba em munição política. E se você acha que essa história para por aí, segura essa informação. Enquanto o país discute samba-enredo, uma CPMI avança em Brasília e pode mudar o jogo político de forma muito mais profunda. Estamos falando da CPMI do INSS, que investiga suspeitas de irregularidades bilionárias envolvendo aposentadorias, benefícios e possíveis esquemas financeiros que atravessam governos, partidos e instituições. O clima dentro da CPMI é tenso. Parlamentares da oposição afirmam que estão apenas no começo e que o que já apareceu é só a ponta do iceberg. E é nesse contexto que surge um personagem central dessa história, o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Vorcaro já avisou, direta e publicamente, que pretende falar. Segundo declarações atribuídas a ele, a intenção seria expor relações entre grandes empresários, políticos influentes, bancos e setores do poder que, até agora, nunca foram tocados. Ele afirma que não quer acordos silenciosos e que não pretende se esconder atrás de manobras jurídicas. Essa postura chamou ainda mais atenção quando surgiram informações de que o STF já teria sinalizado que, caso a defesa peça habeas corpus, ele seria concedido. Essa informação foi divulgada por comentaristas políticos e jornalistas, mas, até agora, não há decisão formal publicada. Mesmo assim, Vorcaro teria dito que não vai pedir habeas corpus, porque quer falar tudo e entregar todos os envolvidos, doa quem doer. Se isso se confirmar, o impacto político pode ser devastador. Não estamos falando apenas de um escândalo financeiro, mas de possíveis conexões entre bancos, fundos, decisões administrativas e proteção institucional. E quando alguém diz que vai falar de todos os poderes dos poderosos, Brasília inteira entra em modo de alerta. E o STF, mais uma vez, aparece no centro da narrativa. Para alguns, como garantidor da Constituição. Para outros, como ator político direto. Essa dualidade se reflete também em outro caso que voltou ao debate público com força total, a situação jurídica de Jair Bolsonaro. Nos últimos dias, repercutiu uma fala atribuída ao ministro Gilmar Mendes, indicando a possibilidade de prisão domiciliar para o ex-presidente, caso determinado cenário jurídico se confirmem. Não há decisão tomada, mas a simples sinalização já foi suficiente para incendiar as redes sociais. A esquerda reagiu dizendo que Bolsonaro estaria recebendo privilégios que nunca defendeu quando esteve no poder. A direita, por outro lado, acusa perseguição política, argumentando que o ex-presidente vem sendo alvo de um processo contínuo de criminalização sem trânsito em julgado. Mais uma vez, o país se divide. E é aqui que tudo se conecta. Carnaval, CPMI, STF, Lula, Bolsonaro, bancos, denúncias, habeas corpus, prisão domiciliar. O que estamos vendo não são fatos isolados, mas capítulos de uma mesma crise institucional e política que o Brasil vive. De um lado,
Um governo que tenta manter sua base mobilizada, inclusive no campo cultural. Do outro, uma oposição que vê nisso um sinal claro de abuso e uso da máquina para moldar narrativas. No meio disso tudo, instituições que deveriam ser técnicas acabam sendo puxadas para o centro do debate político. A grande pergunta que fica é: quem está usando quem? A política está usando a cultura ou a cultura sempre foi política? O STF está apenas cumprindo seu papel constitucional ou já entrou definitivamente no jogo? A CPMI vai até o fim ou será mais uma que termina em pizza? E se Daniel Vorcaro realmente falar tudo o que promete, quem cai primeiro? O brasileiro comum assiste a tudo isso tentando sobreviver, enquanto bilhões são discutidos em Brasília, sambas viram manifesto e decisões judiciais mudam o destino de líderes políticos. Nada disso é simples. Nada disso é preto no branco. E é por isso que você precisa ficar atento. Porque quando o barulho é grande demais, geralmente é para esconder algo ainda maior. O carnaval passa, o samba acaba, mas as consequências dessas histórias ficam. E podem definir os rumos do Brasil nos próximos anos. Fica a reflexão. Quem controla a narrativa, controla o poder. E no Brasil de hoje, a disputa não é só nas urnas. É no plenário, nos tribunais, nos bastidores financeiros e até na avenida.